Tudo bem, pessoal? Então, bem-vindos ao 3D Concursos. Vamos dar início à nossa aula sobre o novo regime fiscal. Então, o novo regime fiscal ele foi instituído no final do ano de 2016 pela Emenda Constitucional 95 de 2016. O que é que a gente vai fazer nessa aula? A gente vai destrinchar todos os artigos da Emenda Constitucional, só que você vai observar que eu dei uma reorganizada em relação à sequência dos artigos. Na medida do possível, eu tentei preservar a sequência dos artigos, mas você vai ver que, em um momento ou outro, eu trouxe alguns artigos, alguns parágrafos que estavam no final da emenda, mais para o início, até para deixar mais didático. Então, vamos lá. Eu preparei aqui um roteiro. Então, o roteiro está aqui. Aplicabilidade, metodologia, reflexos na autonomia orçamentária e financeira dos demais poderes, reflexos no ciclo orçamentário, compensação de limite entre poderes, restrições no caso de ultrapassagem dos limites, casos especiais e reflexos sobre os demais dispositivos de metas e limites fiscais. Vamos lá para o nosso quadro. Então, no nosso quadro que eu já deixei prontinho aqui é a sequência, certo? E a gente vai bater item por item. Vamos para o primeiro item. O novo regime fiscal, ele se aplica a quem? Primeira coisa, o novo regime fiscal, certo? Ele aplica-se à União, certo? Ele aplica-se a mais quem? Dentro da União. Será que é para toda a União? Não. Dentro da União, para as despesas primárias do orçamento fiscal mais orçamento da Seguridade Social. OF, orçamento fiscal. OSS, orçamento da Seguridade Social. Então, o novo regime fiscal, ele se aplica apenas para a União. Então, ou seja, o novo regime fiscal, ele não é válido para estados e municípios. O novo regime fiscal, ele não abarca o orçamento de investimento. Ele abarca apenas o orçamento fiscal e da Seguridade Social. E mesmo dentro do orçamento fiscal e Seguridade Social, você tem dois tipos de despesa. Despesa primária e despesa financeira. As despesas financeiras estão fora do novo regime fiscal. E aí você vai notar o seguinte, que o novo regime fiscal, ele vai trabalhar em cima de quem? Ele vai trabalhar dentro do orçamento fiscal e Seguridade Social, mas ele vai focar, o foco, são os poderes e órgãos autônomos. Daqui a pouco eu vou passar um slide e vou mostrar para você aqui um negócio que é interessante. Órgãos autônomos. Então vamos lá para o nosso slide. Então, o que é que você vai ver aqui? Você está vendo que a gente tem, no caso da União, porque só vale para a União, pessoal, Executivo, Judiciário, Legislativo, Ministério Público da União, Defensoria Pública da União. Sendo que você está vendo que no caso do Judiciário, você tem órgãos autônomos, o STF, o STJ, Conselho Nacional de Justiça, Justiça do Trabalho, Justiça Federal, Justiça Militar da União, Justiça Eleitoral, Justiça do DF e Territórios. Então, DF e Territórios está no âmbito do Judiciário da União, foi incorporado aqui pela Emenda Constitucional 95. No âmbito do Legislativo, você vai ter três órgãos autônomos, Senado, Câmara e Tribunal de Contas da União. E no âmbito do Ministério Público, você vai ter o Ministério Público da União e o Conselho Nacional do Ministério Público. Então, pessoal, o que a gente observa? A gente observa que cada órgão desse, ou poder, vai ter limites individualizados. Então, no Executivo, você só vai ter um limite individualizado. No Legislativo, você vai ter 3 limites individualizados. No Legislativo, Senado, Câmara e TCU. No Ministério Público, você vai ter dois limites individualizados. Ministério Público e Conselho Nacional do Ministério Público. Na Defensoria Pública, um único limite individualizado e no Judiciário, diversos limites individualizados. Um para cada tipo de judiciário. Lembrando que na PEC entrou o Judiciário do DF e Territórios na conta da União, na conta do Judiciário da União.
Beleza, pessoal? Então é isso. Vamos falar agora. Então esse é o primeiro ponto, certo? Vamos voltar agora para o segundo ponto. O segundo ponto qual é? Metodologia. Vamos falar da metodologia agora. Então essa parte aqui já foi. Vamos falar agora da metodologia. Então essa metodologia, ela vai ser válida durante quanto tempo? Ela vai ser válida durante 20 anos. Então a metodologia, ela vale por 20 anos. 20 anos. Certo? E nesses 20 anos, o que é que vai acontecer? Você vai ter a metodologia para o ano 1, que é diferente, e para o ano 2 ao ano 20. Ano 1 até o ano 2, ano 20. Beleza. A metodologia do ano 1, que é a mais importante, porque é o ponto de partida, ela vai considerar o quê? Esse é o pulo do gato. A metodologia do ano 1, ela vai considerar duas coisas. As despesas empenhadas e pagas em 2016. Isso é importante, eu deixar claro aqui, ó. O ano 1, pessoal, é o ano de 2017. Eu não falei, mas estou falando agora. Então, o ano 1 é o ano de 2017. Então, são as despesas empenhadas e pagas em 2016, ou seja, tudo que eu tinha na LOA de 2016, que eu consegui empenhar e pagar, está na base de cálculo. Mais quem? Restos a pagar, pagos em 2016. Ou seja, eu vou considerar realmente o que eu paguei em 2016. E o que eu paguei em 2016 são as despesas empenhadas e pagas em 2016 e os restos a pagar pagos em 2016. Lembrando, de despesas primárias. Eu não quero saber aqui de despesa financeira. Eu não quero saber daqui de despesa do orçamento de investimento. Então, eu só estou falando de despesas empenhadas e pagas que são primárias e pertencem ao orçamento fiscal e seguridade social. Eu só quero saber de restos a pagar, pagos em 2016, que sejam despesas primárias. Só. Se não for primário, nem entra aqui. Por isso que eu comecei pela aplicabilidade. Eu estou partindo da premissa que quem está nesse cálculo? Apenas as despesas primárias da União, do orçamento fiscal e seguridade social. Só isso. Aí, beleza. É só isso? Não. Depois que você chegar no montante, isso aqui vai te gerar um valor X, e você vai multiplicar, vamos colocar um valor A, né? Um valor A, e você vai multiplicar esse valor por 1,072. Aí vai te dar um valor X. Ou seja, eu vou pegar esse montante das despesas pagas, empenhadas e dos restos a pagar de 2016, vou multiplicar por 1,72. Por que 1,72? Porque tem que ser corrigido em 7,2%. Isso aqui é uma forma de corrigir com 7,2%, que é o que está na emenda constitucional. E aí eu vou chegar no valor X. Beleza. Isso aqui é o valor para 2017, que é o ano 1 do ajuste fiscal. Então, em outras palavras, aquela tabela que eu mostrei no slide, que tem limites individualizados, como é que eu vou fazer no executivo? Eu vou pegar tudo que o executivo empenhou e pagou em 2016 e tudo que o executivo de restos a pagar pagou em 2016, só do executivo. Vou multiplicar esse valor por 1,072, aí eu vou chegar no limite individual do executivo para 2017. Beleza. Você vai fazer a mesma coisa para os outros poderes, lembrando de calcular individualmente. Então, no legislativo, eu vou fazer esse cálculo para o TCU, esse cálculo para o Senado e esse cálculo para a Câmara dos Deputados. Aí depois entra na segunda fase da metodologia. Eu vou pegar o valor X, certo? E vou multiplicar pelo IPCA do ano anterior. Ou seja,
Se você quiser o valor de 2018, você vai pegar X vezes o IPCA de 2018. Desculpa, 2017, que é o ano anterior. Corrigindo, se você quiser calcular o limite de 2018, vou até colocar aqui a palavra limite. Se você quiser calcular o limite de 2018, você vai ter que pegar X e multiplicar pelo IPCA de 2017. Aí você tem um limite de 2018. Então, você está vendo que no ano 1, o foco foi competência ou caixa? O foco foi competência, porque o governo está preocupado com o dinheiro mesmo. Ele não está preocupado com o que está sendo pago, não, com o que está sendo empenhado, não. Ele quer saber o que é que realmente ele está pagando, que é a parte financeira. O governo se preocupou em ter realmente caixa, certo? Então é isso. Lembrando que isso aqui só vale para a União, isso aqui só vale para o orçamento fiscal e seguridade social, isso aqui só vale para as despesas primárias, beleza? Uma outra pergunta que tem a ver quando a gente fala sobre metodologia é se essa metodologia ela pode ser revista. Então, hoje, atualmente, a metodologia é essa. Essa metodologia ela não pode ser mexida durante 10 anos. Durante 10 anos, essa metodologia tem que ficar intacta, imexível, se é que a gente pode falar, pode utilizar essa palavra. Imexível. Mas a partir do 10º ano, ou seja, ainda sobre a metodologia, a partir do 10º ano do novo regime, vírgula, o presidente da República pode rever a metodologia por lei complementar. Beleza, pessoal? Então, basicamente é isso. A partir do 10º ano do novo regime, o presidente da República, é o único que pode ter iniciativa para fazer isso, ele pode rever a metodologia por meio de lei complementar. Então, não precisa de uma emenda constitucional, mas tem que ser uma lei complementar. Certo? Então, de metodologia é isso. Vamos ver se faltou alguma coisa. Deixa eu passar os slides aqui. Então, a metodologia, tranquilo, voltando aqui. Então, temos aqui para 2017, como é que vai ser, para os próximos exercícios. Aí, próximo, aqui tem um esqueminha que também está no PDF, né? Como é que vai ser feito o cálculo, que resume o que eu fiz aqui no quadro. Ah, isso é importante. Isso é importante. Deixa eu apagar aqui o quadro agora. Ainda sobre a metodologia. Isso é muito importante. Então, vamos lá. A gente viu, até aqui, que o novo regime fiscal ele vale para a União, ele não vale para os outros entes da federação, só que na União ele só vale para o orçamento fiscal e seguridade social, e mesmo dentro do orçamento fiscal e seguridade social, só vale para as despesas primárias. Olha o que eu vou te falar agora. Na hora que você for calcular e aplicar a metodologia, algumas despesas primárias também vão ficar fora. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Ainda estamos na metodologia. Despesas primárias que são excluídas da base de cálculo. Que são excluídas da base de cálculo. Quais são essas despesas primárias? Então, a primeira despesa primária é o seguinte, olha, é pela lógica, ó, olha a lógica. A cada R$100 do imposto de renda, 21,5% tem que ir para o Fundo de Participação dos Estados e 24,5% tem que ir para o Fundo de Participação dos Municípios. Os estados e municípios, você acabou de ver que eles estão fora da emenda constitucional 95. Então, se a arrecadação bombar, se a arrecadação for muito alta, os estados e municípios não têm nada a ver com esse negócio de novo regime fiscal.
Então, o repasse que vai ser feito aos estados e municípios tem que ser mantido. Eles não têm nada a ver com a emenda. Então, a primeira coisa, a primeira despesa primária que vai pular fora do novo regime fiscal, qual é? As despesas relacionadas às transferências constitucionais. Então, primeiro item, transferências constitucionais. Então, todas elas estão fora. Então, toda a parte de repartição tributária devida aos estados e municípios não é afetado. Próximo. Qual o segundo item que vai ficar fora? O segundo item que vai ficar fora são os créditos extraordinários. Então, eventualmente, você precisa abrir um crédito extraordinário para atender uma catástrofe. E aí, abre ou não abre? Não entra no cálculo? Não. Os créditos extraordinários ficam fora, porque o próprio nome diz. Eles são relacionados a despesas urgentes e imprevisíveis. Eles não podem entrar na base de cálculo. Então, créditos extraordinários. A terceira despesa que fica fora, certo, da base de cálculo, seria o seguinte: despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral. O que é uma despesa não recorrente? É uma despesa episódica. Geralmente, quando é que a gente tem alguma coisa episódica? Quando a gente tem véspera de eleição. Um ano de eleição, você gasta mais que nos outros exercícios. Então, é natural que as despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral, elas fiquem fora da base de cálculo, porque elas podem desvirtuar o limite, ou para mais ou para menos. Então, despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral. E o último item seria qual? O último item, que seria o quarto, seria o seguinte: despesas, certo? Com o aumento da participação acionária, despesas com o aumento da participação acionária despesas com aumento da participação acionária de empresas estatais independentes. Ou seja, se eu quiser aumentar, União, porque só vale para a União, né? O novo regime fiscal. Então, se a União quiser aumentar a minha participação acionária nas empresas estatais independentes, isso é uma despesa primária, e isso fica fora. Beleza? Porque é uma despesa com investimento. Ok, então a gente agora acabou a questão da metodologia. Vamos falar agora sobre, beleza? Você copiou? Tranquilo? Vamos falar agora sobre reflexos na autonomia dos demais poderes. Então, quando a gente fala sobre reflexo na autonomia dos demais poderes, o que é que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o seguinte: a gente sabe que os poderes, no caso, só para deixar claro, legislativo, judiciário, MPU e DPU, todos esses poderes, eles têm o que em comum? Eles têm autonomia para elaborar sua proposta orçamentária. Proposta orçamentária. A proposta orçamentária deles, mas a proposta do executivo, certo? Isso aqui tudo dá origem a quem? Dá origem ao Peloa. Então, o que aconteceu com a emenda? Isso vai afetar mais quem? Isso vai afetar mais o legislativo, Porque no legislativo existe na Constituição Federal uma autonomia, inclusive, para propor a própria remuneração, tanto da Câmara quanto do Senado. Então, o mais afetado aqui no que eu vou falar, o órgão mais afetado
vai ser o legislativo. Então, como é que ele foi afetado? Principalmente ele, mas os outros também. A proposta deles deve respeitar os limites individuais do novo regime fiscal. Então, quando foi proposta a PEC, muito se questionou se a PEC era inconstitucional, né? Porque ela ia contra isso aqui. Só que aí, se a PEC foi aprovada, óbvio, a PEC já está aprovada e está valendo, virou uma emenda. Então, isso não foi considerado cláusula pétrea. Né? Isso não foi considerado cláusula pétrea. Isso foi alterado na Constituição, tanto é que a emenda existe. E o que aconteceu? Esses artigos, todos os artigos que eu vou daqui a pouco passar nos slides, todos esses artigos que tratam da autonomia orçamentária e financeira, eles continuam valendo, mas eles devem obedecer aos limites individuais. A autonomia orçamentária e financeira não pode sobrepujar o limite individualizado, que é o limite calculado em 2017, com base em 2016 do que foi pago, tanto das despesas orçamentárias quanto dos restos a pagar. Vamos dar uma passada rápida aqui nos artigos que tratam disso, da Constituição. Então, continuando, vamos lá. Ó. Artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados dispor sobre a organização, funcionamento e iniciativa da lei para fixação da respectiva remuneração. A partir de agora, a partir da emenda, isso está valendo, mas deve respeitar o limite individual da Câmara dos Deputados. Mesma coisa para o Senado, iniciativa para fixar a respectiva remuneração. Esses foram mais impactados. Agora, Judiciário elaborará suas próprias propostas orçamentárias. Ministério Público elaborará a sua proposta orçamentária. E Defensoria Pública. As defensorias públicas estaduais são asseguradas a autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária. Isso agora também vale para a Defensoria Pública da União. Então, todas as iniciativas de proposta orçamentária e financeira continuam valendo, mas, acima de tudo, agora, elas devem respeitar os limites. Basicamente é isso. Vamos falar agora sobre reflexos no ciclo orçamentário da LOA. Basicamente, a gente vai dividir aqui em duas partes. A gente vai dividir aqui, certo? A gente vai dividir aqui na elaboração, que é bem simples, e na execução. O que eu vou falar aqui, pessoal, é meio óbvio, mas tem que ser dito porque está na emenda. Na hora que o presidente da República enviar a mensagem presidencial da LOA, ele tem que garantir que todos os limites dali estão obedecendo aos limites individuais. Ou seja, a mensagem presidencial deve respeitar os limites. Tá ok? E na execução, os limites financeiros, os limites orçamentários e financeiros devem ser autorizados em consonância com os limites. Então, os limites orçamentários e financeiros devem respeitar os limites individuais. Beleza, pessoal? Então, isso é o que a gente precisa saber, que a emenda constitucional 95, ela impactou diretamente no ciclo orçamentário, tanto na elaboração quanto na execução. Fechou? Próximo tópico, compensação de limites. Então vamos lá. É o seguinte, a emenda ela veio para dar um maior rigor orçamentário, ela joga a responsabilidade em cima do órgão e do poder. Você vai ver daqui a pouco quando eu falar de restrições. Ela joga a responsabilidade total no órgão e no respectivo poder a qual o órgão pertence. No executivo não tem ponto de correr, só o executivo, mas no âmbito do judiciário, o nome do legislativo que é o mais fácil comparar, se o TCU ou a Câmara pisar na bola, o Senado paga. Se o Senado pisar na bola, o TCU e a Câmara
podem pagar o preço também do descontrole. Então ele força realmente a responsabilidade em cima dos órgãos autônomos. Esse é o primeiro ponto. Só que agora eu vou falar de compensação entre regimes. O que é compensação de limites? De regimes não, compensação de limites. O que é que eu vou falar sobre compensação de limites? É o seguinte, suponha que o executivo conseguiu reduzir o limite dele, ou seja, ele tem um limite de, vamos supor que, vamos dar um chute, né? A LOA é aproximadamente 3 trilhões, vamos dizer que só o executivo custe 2 trilhões, só o executivo 2 trilhões, um chute aí, 2 trilhões. Aí vamos supor que o executivo, ele consiga economizar uma parte desses 2 trilhões. Então vamos lá, vamos pegar aqui para facilitar. Executivo, 2 trilhões. Aí vamos supor que o executivo economiza. O executivo tem um teto, que é esse, vamos supor que o teto é esse, 2 trilhões. E aí vamos supor que desse teto, certo? Ele consegue 1,9 trilhões. Ou seja, o limite máximo do executivo seria 2 trilhões, usando a metodologia que a gente já aprendeu. Só que o executivo ele foi muito eficiente, então ele conseguiu economizar. Aí vamos supor que um ou outro poder, certo? Porque está no primeiro ano do ajuste fiscal, ou o legislativo, ou o judiciário, ou o MPU, o DPU, deu uma rateada, deu uma escorregada ali, e ultrapassou um pouquinho o limite dele, o limite individual dele. É possível ou não o executivo ajudar o outro poder? De cara, eu já vou te dar uma dica. Se fosse na prova falando sobre LRF, o executivo não pode emprestar o limite dele da despesa com pessoal para os outros poderes. Se fosse na LRF, não daria. Mas a pergunta é, o novo regime fiscal, ele admite compensação de limites entre poderes? Resposta, admite. Mas ele admite apenas no ano 1, no ano 2, no ano 3, e desde que o executivo é o único que pode ajudar, sendo que o executivo ele pode, no máximo, ajudar a qualquer um, no máximo, ao mesmo tempo, com 0,25% do que ele economizou, do seu limite. Então, vamos lá. O executivo pode, em 2017, 2018 e 2019, auxiliar os demais poderes com até 0,25% do seu limite. Então, por exemplo, como aqui são aproximadamente os outros 4 poderes, vamos supor que o legislativo pegue 0,10 e os outros peguem 0,05, 0,05 e 0,05, totalizando 0,25% do limite do executivo. O judiciário pode ceder limite para o MPU? Não. O legislativo pode ceder limite para a DPU? Não. É só o executivo que pode, a partir da redução dele, ou seja, o limite do executivo continua X. Só que o executivo conseguiu economizar, aí ele pode repassar um pouco dessa economia para os outros, desde que não ultrapasse 0,25% do limite, que é, nesse caso aqui, exemplificativo, 2 trilhões. Beleza? Então, basicamente é isso. Vamos avançar para o próximo tópico. Restrições, que é o que interessa principalmente para os concurseiros, né? Que somos nós aí que estamos, você que está estudando, pensando aí na próxima prova, o que é que vai acontecer, vai ter ou não vai ter concurso, e essa emenda realmente ela bloqueia concurso ou não bloqueia? Você vai ver que não. Mas vamos deixar claro isso de forma técnica. Vamos responder isso de forma técnica. Então a primeira coisa é a seguinte, pegando aqui. Você vai ter 4 tipos de restrições. Você vai ter uma restrição, que eu chamo de restrição geral. Você vai ter uma restrição específica para o executivo.
você vai ter restrições contagiantes do órgão para o poder, e você vai ter restrições vinculadas ao órgão autônomo. Então, você tem 4 tipos de restrições. Como é que você bolou isso, professor? Cara, pensei numa forma didática para te passar. Então, eu batizei de 4 restrições. Não tem livro nenhum, até porque a emenda saiu em 2016. A gente já está gravando aqui no início de 2017. Então, você tem 4 tipos de restrições. Você tem uma geral. A geral é a seguinte: um órgão pisou na bola, todo mundo paga o pato. Restrição específica do executivo. Essa restrição específica do executivo só vale quando o executivo pisa na bola. Restrições contagiantes do órgão para o poder. Isso aqui é o seguinte, isso aqui vai se aplicar muito para Ministério Público, Judiciário e Legislativo, porque são os únicos poderes que dentro da emenda constitucional possuem órgãos autônomos. Por exemplo, no caso do Legislativo, você tem TCU, Câmara e Senado. Se o TCU pisar na bola, quem paga o preço? Além do TCU, todo o Legislativo. Mas ela não vai para fora do Legislativo. Qual é a diferença dessa restrição para a restrição geral? É porque essa restrição geral, se alguém pisar na bola, todo mundo paga o preço. Vedações, restrições vinculadas ao órgão autônomo. Esse aqui não. Esse aqui só quem paga o preço é o próprio órgão autônomo. Ninguém mais paga o preço. Então, se o TCU, ou, vamos pegar aqui a Câmara agora, se a Câmara dos Deputados pisa na bola, só ela paga o preço. Senado não paga o preço, nem TCU paga o preço da restrição. Beleza, pessoal? Então vamos começar pelo seguinte, vamos começar pelo mais fácil. A restrição geral, que pega todo mundo da União, né, seria a revisão geral anual do inciso 10 do artigo 37. Então, se eu quiser conceder a revisão geral anual de salários, que é ampla, uniforme, para todos os servidores da administração pública federal, do orçamento fiscal e seguridade social, basta que um dos poderes ou um dos órgãos autônomos tenha pisado na bola, isso não pode ser feito. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Vamos pular essa daqui, daqui a pouco a gente volta para essa do executivo, são 2. E vamos falar essa aqui que são as contagiantes no âmbito do poder. Aí eu vou dar uma dica. Essas contagiantes no âmbito do poder, elas interferem basicamente em quem? Aí vamos pegar como exemplo o judiciário. Isso aqui vai cair como uma luva para o judiciário. Imagina que a justiça militar ultrapassou o teto dela individual. E aí, quer se dar um aumento para o judiciário. Lembrando que já nem pode dar o aumento para todos os servidores públicos, mas quer se dar um aumento, não é para todo mundo, é só para aquele poder. Aí o que é que acontece? A justiça militar ultrapassou o limite dela e está se pleiteando um aumento para todo o poder judiciário. Pode-se fazer isso? Não. Então, qualquer reajuste, qualquer alteração, certo? Na estrutura de cargos, que aumente, que tem impacto orçamentário, ou qualquer concessão de auxílio ou benefício, fica bloqueado. Então, são 3 restrições contagiantes. Quais são as 3? Vamos lá. A primeira. Aqui são as restrições, tá, pessoal? Só para deixar claro. Restrições. Restrições / vedações. Então, aqui, ó, não se pode conceder a revisão geral anual. Aqui, reajuste. Só que eu vou dar as exceções do reajuste. Alteração de estrutura. Alteração de estrutura com impacto orçamentário.
E o terceiro seria concessão de benefícios ou auxílios. Então seria isso. Reajustes, alteração de estrutura e benefícios ou auxílios. Só para deixar claro, desses três aqui tem uma ressalva. Reajustes. Os únicos reajustes que vão ser permitidos, mesmo que isso ocorra, então assim, primeiro, está se vedando reajuste? Não. Só vai se vedar reajuste se o limite individual for ultrapassado ou já foi ultrapassado, aí fica impedido. Então, reajuste está autorizado. Lembrando que a gente já viu que corrige pela inflação. Então, se todo ano quisesse dar o aumento para os servidores para corrigir a inflação, também está garantido. Mas vamos lá. Quais são os reajustes que eu quero que você anote no seu caderno, que mesmo que o órgão, individualmente, um órgão tenha ultrapassado, e o outro poder, em tese, não poderia, porque é contagiante, mas quais são os únicos reajustes que são permitidos? Reajustes por determinação judicial, ou os reajustes por determinação legal anteriores à emenda constitucional. Então, os reajustes por determinação judicial ou os reajustes por determinação legal anteriores à emenda, ou seja, judicial sempre, legal só se for anterior à emenda, eles podem ser feitos mesmo que o órgão ultrapasse o limite individual. Alteração de estrutura com impacto orçamentário, não pode de jeito nenhum. E concessão de benefícios, auxílio, ou seja, eu quero aumentar o auxílio moradia. Ultrapassou o limite individual? Não pode. Está proibido. E não é só para a justiça militar, não. É para qualquer órgão autônomo do judiciário. Paga o preço quem? Justiça do STF, do STJ, Justiça Eleitoral, DF e Territórios. Todo mundo paga o preço. Beleza, pessoal? O que é que a gente vai fazer agora? Eu vou aqui para os slides para mostrar essas duas aqui do Executivo. Aí eu volto nela. Aqui são duas só. E aqui eu vou falar sobre as outras dos órgãos que é apenas para o órgão autônomo. Mas eu já vou dizer o seguinte. Basicamente aqui, ó, é aqui que fica a parte dos concursos. Então, eu já vou adiantar uma coisa. Quando o órgão ele ultrapassa o limite individual, só que em tese fica impedido, em regra, porque tem uma regra também, tem ressalva. Então, quando um órgão, por exemplo, quando a Câmara dos Deputados, se a Câmara dos Deputados ultrapassar o limite individual, só quem, em regra, fica impedido de fazer concurso é a Câmara dos Deputados. O TCU e o Senado não pagam preço. Agora, quando a Câmara dos Deputados ultrapassa o limite individual dela, não pode se dar reajuste para nenhuma carreira do Legislativo. Aí paga o preço. Mas concurso só é focado para o órgão autônomo. Beleza? Vamos para os slides aqui. Vamos avançar. Essa parte a gente viu. Aí vamos lá. Só para deixar claro. Qual é a vedação geral? A vedação geral é a concessão da revisão geral anual prevista no inciso 10 do artigo 37. Essa a gente já viu. Quais são as específicas do Executivo? Vedação para a criação ou expansão de programas e linhas de refinanciamento, bem como a remissão, renegociação ou refinanciamento de dívidas que implica ampliação das despesas com subsídios ou subvenções. Então, expansão de programas e linhas de financiamento fica vedado. E vedação para concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária. Então, só para fechar aqui, ó, quais são as duas que vão estar aqui? Duas vedações. Linhas de financiamento. E aqui o segundo, resumindo em poucas palavras, renúncia de receita. Então, deixa bem claro, caso o executivo, só o executivo pisou na bola, o que é que o executivo, além de tudo que a gente está vendo aqui, o executivo também vai ficar impedido. Ele também vai ficar impedido de ampliar despesas com linhas de financiamento e ele fica impedido de ampliar as renúncias de receita. Ele fica travado nisso aí.
Aí, continuando agora. Aí eu trouxe essa figura aqui legal para a gente fechar. Tá no seu PDF. E aí diz o seguinte, ó. Restrições contagiantes. Aqui ele fala de vantagem, aumento ou reajuste. Exceto os derivados de sentença judicial e determinação legal em data anterior à entrada dessa emenda. Então, beleza. Fechou. Alteração de estrutura de carreira que implica aumento de despesa. Fechou. Criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus ou abonos. Pronto, fechamos os três. Agora, quais são as situações, ou seja, as restrições que são apenas ao poder? Então, deixa eu falar. Essas restrições que eu vou ler agora, elas penalizam apenas o órgão autônomo. Elas não se expandem mais para ninguém. É diferente da primeira aqui, ó. A geral é o seguinte, se alguém pisar na bola, todo mundo paga o preço dessa daqui. Se alguém pisar na bola, todo o poder paga o preço dessas aqui. Então, vamos deixar claro. Se a Câmara dos Deputados pisa na bola, o Executivo não pode conceder a revisão geral anual, que seria para todos os servidores. Se a Câmara dos Deputados pisa na bola, todo o Legislativo será penalizado com essas três restrições. Agora, se a Câmara dos Deputados pisa na bola, apenas ela vai ter restrições para concurso. É o que a gente vai ler aqui agora. Então, restrições vinculadas ao órgão do poder. Criação de cargo, ou seja, não se pode criar cargos. Certo? É só para o poder. Então, se a Câmara dos Deputados pisar na bola, a Câmara dos Deputados não pode criar nenhum cargo novo. Não tem exceção para isso. Admissão ou contratação de pessoal com qualquer título, ressalvado as reposições de cargo de chefia e as de direção que não aumente despesa. Isso é importante. Olha o que eu vou falar agora, que é o que interessa para a gente, para você que está estudando para concurso. E aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. Então, o que é que eu tenho para te dizer, pessoal? Eu tenho para te dizer o seguinte. Olha o que eu vou falar agora. Mesmo que a Câmara dos Deputados ultrapasse o limite individual dela, ela pode fazer concurso ainda? Em regra não, mas ela pode? Pode. Desde que o concurso seja para repor servidores efetivos. Ou seja, fazendo um cenário altamente conservador, a partir da edição da emenda, suponho que 50 servidores foram aposentados. Eu posso fazer um concurso para 50 servidores, mesmo que o meu limite individual seja ultrapassado. Já esteja ultrapassado ou venha a ser ultrapassado em virtude disso. Beleza? E aí está falando, ó, realização de concurso público, exceto para as reposições de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, criação de despesa obrigatória e adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variável da variação da inflação. Beleza? Então é isso. Aí trouxe aqui uma simulaçãozinha para a gente. Ó. Suponha que após a adoção, cenário conservador, hein? Eu estou sendo altamente conservador aqui. Suponha que após a adoção da emenda 95 de 2016, a Justiça Militar, um dos órgãos com limite individualizado, conte com um plano de cargo de 5.000 servidores, dos quais 2.500 estejam efetivamente ocupados. Ou seja, eu tenho 5.000 cargos, mas eu só ocupo 2.500. Durante 2017, 150 servidores efetivos se aposentam. Ocorre que a Justiça Militar ultrapassou seu limite individualizado em 2017. Nesse sentido, em 2018, para deixar claro, pode haver concurso para a Justiça Militar para repor os 150 servidores? Pode, pois nesse caso será para repor vacâncias de servidores efetivos. Eu vou até ler isso aqui de novo. Ó. Volto aqui no slide anterior. Ó. Exceto para as reposições de vacância de cargos efetivos. É exatamente isso aqui. Pode haver concurso na Justiça Militar para repor além dos 150 servidores, tendo em vista haver cargos vagos de 2.500? Aí, negativo. Porque aí não é para repor cargo efetivo, é para aumentar a capacidade. Então, a emenda Constitucional 95, ela pelo menos garante uma coisa. A capacidade operacional do órgão de manutenção não será perdida. Beleza? Não, pois nesse caso o limite individualizado foi ultrapassado. Os demais órgãos do judiciário são afetados? Não. Tal restrição é vinculada ao poder. É vinculada ao... Desculpa. Tal restrição, vou fazer uma correçãozinha aqui. Tal restrição é vinculada ao órgão. Tá? Só corrigindo, no PDF vai estar
certinho. Beleza, pessoal? Vamos avançar aqui então? Vamos para o próximo. Casos especiais. Estamos acabando, hein, essa aula. Mas a gente está detalhando o máximo que a gente pode aqui. Os casos especiais que a gente vai trazer são 3. Certo? Lembrando, os casos especiais são para quem? São para estados e municípios? Não. Porque o novo regime fiscal é só para União. Então, os 3 casos especiais que a gente vai trazer são para as despesas com saúde, as despesas com educação e as emendas individuais. Ou seja, como é que o novo regime fiscal, ele impacta esses 3 cálculos? Porque esses 3 cálculos aqui, pessoal, eles estão na Constituição Federal. Por exemplo, o cálculo das emendas individuais foi feito a partir da emenda constitucional, a emenda constitucional 86 de 2015. Então, isso aqui também está na Constituição. O limite de saúde e educação também está na Constituição. E aí? Como é que fica? Como é que a gente faz a harmonização, certo? Como é que a gente faz a sintonização do que está na Constituição com essa emenda? A emenda se preocupou com isso. Então, o que a emenda fez? Ela disse o seguinte, olha, no caso da saúde, a gente sabe que a saúde é 15% da receita corrente líquida. A despesa com saúde da União deve ser 15% da receita corrente líquida. Só que você está em 2017. Como é que você vai fazer o cálculo de 2017? Simples. Você vai pegar 15% da receita corrente líquida de 2017. Esse aqui vai ser o ano 1. E aí, para o ano 2 em diante, está tudo dominado. Porque eu pego o valor do ano 1 e corrijo pelo IPCA. Ou seja, na verdade, o que é que vai acontecer? A emenda constitucional 95 de 2016, ela respeita no ano 1 o que está na Constituição em relação à saúde, só que a partir do ano 2 ela entra em ação. Ela pega esse valor do ano 1 e corrige pelo IPCA de 2017, porque o ano 1 a gente já viu, o ano 1 é 2017. Então ela harmoniza o que está nos 2 normativos, nas 2 emendas, né? Nas 2 citações da Constituição. Educação. O que a gente sabe sobre educação? A União deve gastar 18% dos impostos em educação. Aí a gente vai pegar 18% dos impostos de 2017. Isso aqui vai ser igual ao ano 1. Então, no ano 1, como é que a gente vai calcular o valor que vai ser gasto em educação? Simples. Eu vou pegar o valor que vai ser arrecadado de impostos em 2017, tiro as deduções que são, por exemplo, transferências constitucionais para estados e municípios, aplico os 18%. Em cima desses 18%, eu vou chegar no valor em 2017. Esse valor do ano de 2017 vai ser um ano base. A partir de 2017... para calcular 2018, o que é que eu pego? Eu pego o valor de 2017 e corrijo pelo IPCA. Ou seja, tanto na saúde quanto na educação, eu não vou multiplicar, eu não vou usar, certo, o 7,2%. Tanto na saúde quanto na educação, eu vou usar os dados da própria lei orçamentária de 2017. Esse é o diferencial. E como é que ficam as emendas individuais? As emendas individuais também tem uma pegadinha aqui. As emendas individuais, você vai pegar as emendas individuais de 2017, como é que você calcula ela? Pelo que você sabe da emenda constitucional 86 de 2015. Você vai pegar 1,2% da receita corrente líquida arrecadada de 2016. Esse é o valor de 2017. Isso é o que você aprendeu, você deve saber sobre a emenda constitucional 86. Como é que eu calculo o que eu posso pagar, quanto é que eu devo cobrir de despesas de emendas impositivas, que são as emendas individuais? Você pega, em 2017, você considera a receita arrecadada de 2016.
a receita arrecadada. Em cima dessa receita arrecadada, você calcula a receita corrente líquida e aplica o percentual de 1,2%. Aí você chega no teto de 2017, ou seja, você não vai trabalhar com aquele 7,2%. Quando você chegar nesse valor de 2017, a partir de 2018, como é que você calcula? Você pega o valor de 2017 e corrige pelo IPCA de 2017. Aí entra nos trilhos, ou seja, esses 3 casos especiais, eles mostram que a emenda constitucional 95 de 2016, ela fez um ajuste. Então ela não considerou aqui aquele cálculo de pegar o valor de 2016 e corrigir por 7,2%. Esses 3 casos especiais, o cálculo de 2017 é diferente dos outros cálculos que você vai usar para calcular os limites individuais. Beleza, pessoal? Só nesses casos aqui. Só nesses casos. Ok? Vamos mostrar uma tabelinha que eu fiz aqui, que também está no PDF, que aí dá uma visão geral. Está aqui, ó. Saúde, educação, emendas individuais impositivas, ano 1, ano 1, ano 1. Está aqui a forma de cálculo. Eu pego 2017, eu pego 2017, e no caso das emendas individuais eu pego a receita arrecadada em 2016. E para fechar, pessoal, a última parte aqui dessa aula, e daqui a pouco a gente vai fazer as questões comentadas, certo? Então, a última parte dessa aula, o que é que a gente vai fazer? Vou mostrar o seguinte para você. Reflexos sobre os demais dispositivos que estabelecem metas fiscais. Então, alguém pode se perguntar, será que a emenda constitucional 95, ela tornou sem efeito a LRF? Pergunta. O que é que eu vou dizer para você? Cara, impossível. Por que impossível? Porque a LRF ela vale para toda a federação. E a emenda constitucional 95, ela só vale para a União. De cara, você já viu que isso aí está furado. Ela não altera a LRF. Só que a emenda ela é mais clara ainda. A emenda deixa claro o seguinte, que esta emenda ela não altera e revoga demais dispositivos constitucionais ou legais que estabeleçam metas fiscais. Essa é a frase final. Então, grave isso aí. Vou até anotar, né? É bom. Então, a emenda constitucional 95 de 2016, ela não revoga outros dispositivos constitucionais ou legais que tratem de metas fiscais. Essa é a parte mais importante. Fechou, pessoal? Então, seria isso aí. Ok? O que é que a gente vai fazer agora? Questões de reforço. Se você é aluno do 3D Concursos, eu sugiro que você pare o vídeo aqui agora, certo? Você primeiro tente resolver as questões que estão disponíveis no PDF ou nos slides, e depois você continue assistindo o vídeo. Mas isso se você for no 3D Concurso. Se você não vê, você vai acompanhando aqui os comentários na medida que a gente for avançando. Mas se você pause o vídeo agora, pause, tente fazer as questões e depois veja os meus comentários. Isso vai melhorar a sua capacidade de retenção do aprendizado. Vamos lá. Vamos continuar. Então agora, os limites da LRF e demais limites continuam válidos, até porque o novo regime fiscal não inclui estados e municípios e a LRF continua se aplicando a todos os entes. Fechou? Então vamos lá. Questão 1 a 4. Questões simuladas, né? O novo regime fiscal aplica-se a toda LOA? Falso. Por quê? Porque ele deixa fora o orçamento de investimento. Pelo novo regime fiscal, caso um tribunal superior descumpra o limite, as restrições aplicam-se a todo o judiciário? Falso. Apenas 3 restrições. Apenas 3. Quais são as 3 restrições que, caso o Tribunal de Justiça ou a Justiça Militar pise na bola, todo mundo paga o preço? Concessão de reajuste, alteração de estrutura de cargos com impacto orçamentário e concessão de qualquer auxílio ou benefício. Aí todo mundo paga o preço, mas as outras não. Pelo novo regime fiscal, são consideradas todas as despesas do orçamento fiscal e seguridade social. Falso.
Por que está falso? Porque ficam de fora as despesas financeiras. Pelo novo regime fiscal, o valor de referência de 2017, ano 1 do regime, considera as despesas executadas de 2016. Falso. Despesa executada é despesa empenhada. Despesa executada é despesa empenhada. Então só vai ficar de fora quem? Como é que é a base de cálculo? É a despesa empenhada e paga de 2016 e a despesa paga em 2016 de resto a pagar. Não é a despesa empenhada. Ele só está falando aqui que a gente considera as despesas empenhadas. Falso. É despesa empenhada e paga e despesa paga de resto a pagar. Por isso que a questão está errada. Questão 5. O novo regime fiscal aplica-se a toda a federação? Falso. Apenas à União. Existem despesas primárias que ficam fora da base de cálculo do novo regime fiscal? Verdadeiro. Quais são as despesas primárias que ficam fora da base de cálculo? Transferências constitucionais, créditos extraordinários, certo? Qual foi o outro que a gente viu? Aumento da participação societária em empresas estatais independentes e despesas não recorrentes da Justiça Eleitoral. São as 4. Pelo novo regime fiscal, admite-se a compensação de limites entre poderes? Admite-se. Do Executivo para os outros, sendo 0,25% do limite do Executivo. Pelo novo regime fiscal, admite-se a revisão da metodologia? Verdadeiro. Por meio de lei complementar? E 10 anos. Ou seja, tem que ter 10 anos, a partir do 10º ano do regime fiscal, apenas o presidente da República, porque só vale para a União, pode propor a revisão da metodologia por meio de lei complementar. Questão 9 e 10. Caso a Câmara dos Deputados ultrapasse seu limite individual, definido pelo novo regime fiscal, o TCU e o Senado ficam impedidos de realizar concurso. Falso. A restrição relacionada a concurso é limitada ao órgão do poder. Ela não é extensiva a todo o poder. Ela não é contagiante. Por isso que está falso. Caso a Câmara dos Deputados ultrapasse seu limite individual, definido pelo novo regime fiscal, ela ainda poderá realizar concurso. Verdadeiro, poderá. Só que aí tem que ser para quê, pessoal? Tem que ser para reposição de cargos efetivos ou vitalícios, em virtude de vacância. Tem que ser para repor concurso para cobrir vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios. Mas ela ainda pode fazer. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente encerra aqui. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Giovanni Pacelli. Né? Você pode me encontrar tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no site do 3D Concursos. Essa aula, ela é pensando na prova, não é aula meia boca não, é aula completa mesmo. Essa aqui é a mesma aula que está disponibilizada no site do 3D Concurso. Fiquem com Deus e até o próximo encontro. Aguardo você aí no nosso site ou no meu grupo. Até breve.